Olá, amados irmãos, olá, amadas irmãs. Eu sou Bruno Arruda, essa é minha companheira Eliane Arruda. E no dia de hoje vamos estar dando início aos vídeos dos casais, né? Procurando contar um pouquinho do nosso relacionamento no dia a dia e estar trocando ideia com outros casais também, né? Que puderem mandar comentários pra gente estar trocando conhecimentos, trocando experiências, né? Para assim termos um casamento melhor. A gente, Deus deu essa ideia para o meu esposo. Nós somos recém-casados e já tivemos algumas experiências, e essas experiências trouxe para a gente dores, trouxe para a gente reflexão, crescimento, e eu creio que através, daquilo que o Espírito Santo vai nos usar para transmitir, para falar, para colocar, expor, no caso, algumas coisas, que Deus permitir que a gente o faça, para que, além de trazer crescimento para nós, para o nosso relacionamento, traga também para o de outros, porque nós temos um entendimento que Deus mostra que eu e você, nós somos plano de Deus. E o projeto de Deus é a nossa família. Eu e você, quando decidimos caminhar sozinhos, o Senhor, Ele diz que não é bom. Porque Ele diz que aquele que está sozinho, ele está buscando o seu próprio interesse. Porque é muito difícil a gente se unir a outra pessoa. É muito difícil a gente ouvir até mesmo o que Deus diz na palavra acerca de convívio, porque você abre mão de você para dar prioridade para o outro, e muitas vezes o outro não dá a prioridade para você. E aí é onde que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai nos orientar. E esse é o propósito de estarmos aqui, para dividir com você a nossa experiência dentro da palavra de Deus, porque o projeto de Deus é perfeito, mas o plano do inimigo é destruir esse projeto, que somos nós, que é a nossa família. E que a partir do momento que Deus abrir o nosso entendimento, nós possamos identificar os problemas que todos temos no nosso cotidiano, no nosso casamento, em todas as áreas da nossa vida nós temos problemas. Mas Deus, Ele coloca eu e você como um resolucionador de problema. Ou seja, eu e você, eu e o meu esposo, nós temos em nossas mãos a solução para todos os problemas. E a solução para todos os problemas chama Bíblia Sagrada. Quando eu e você andamos de acordo com ela, toda a nossa vida vai ser mudada. O Senhor, Ele vai falar comigo, com você. O Senhor, Ele vai nos instruir. E através da instrução de Deus, iremos receber tudo que Ele tem para mim, para o meu esposo, para você, para a nossa família. Porque o que Deus tem é bom. E Ele está pronto a nos entregar. Nós precisamos estar prontos para receber. Agora nós vamos fazer a oração? Vamos fazer a oração, só frisar aqui que um relacionamento a dois, para aqueles que são casados há mais tempo, e para o nosso caso, que já tivemos outras experiências amorosas, né? Bem sabemos que a convivência em dois não é fácil. Não é fácil. Existem desconfianças, existem medos, existem preocupações, existem aflições. Então o que a gente vai tentar passar para vocês no dia de hoje é exatamente o que nós fazemos no dia a dia para sabermos lidar com esse tipo de situações. Amém, amor? Faz oração para a gente. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, apresentamos ao Senhor, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem nos proposto. Que através desse vídeo, que através dessas palavras que o Teu Espírito Santo irá nos conduzir, possamos ser um instrumento de base na Tua palavra, que possamos ser aqueles que vai ser edificados e edificar a outros.
Que o Senhor venha trazer o entendimento, abrir nosso pensamento, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos cumprir o teu querer e a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje vamos estar dando início, para aqueles que quiserem nos acompanhar, se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 1 em diante. Vamos estar meditando e estudando nessas palavras. Vamos estar meditando e lendo sobre esses versículos, né? Posso ler? Diz assim, ó, capítulo 7. Respostas e perguntas acerca do casamento. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. Glória a Deus. Hoje, o conselho que Deus quer dar para mim e para você é que Paulo, inspirado, ele diz para a gente que aquele que escolher ficar sozinho, ele precisa pensar. Nós não podemos tomar atitudes sem pensar. Porque Deus está deixando bem claro, usando o apóstolo Paulo para dizer para nós, que se você tem uma vontade, um desejo de ficar sozinho, aí você precisa primeiro pontuar: eu consigo? Se for uma mulher, ela precisa ter em mente, se ela não tem desejos por homem, se realmente o que ela quer é ficar sozinha, mas foi por causa de um trauma, ou realmente ela deseja ficar sozinha porque foi decepcionada, porque foi abandonada. Porque quando Paulo ele faz a leitura para ensinar para mim e para você, ele está dizendo que você não pode fazer alguma coisa sem antes você consultar a Deus. Paulo ele tomou a decisão: eu vou ficar sozinho. Quando eu olho para uma mulher, eu não sinto desejo por ela. Quando eu vejo algo que está relacionado a casamento, a união a dois, eu não sinto desejo de viver aquilo. Então, para esse, ele pode ficar sozinho. O meu esposo, há um certo período, ele já tinha feito um voto, né, meu amor? Sim. Conta um pouquinho dessa parte, para a gente adentrar depois na segunda. Não, então, a Bíblia nos diz aqui no capítulo 7, que é bom que o homem não tocasse em mulher, mas ao contrário, é melhor que o homem tenha sua própria esposa por causa da prostituição. Bem sabemos aqui que nós, falando de homem para homem, né, a facilidade que temos para prostituição quando estamos solteiros, né? Muitas das vezes procuramos satisfação num lugar onde é mais fácil a acessibilidade entre um homem e uma mulher, né? Lugares de real prostituição, lugares de fácil questão, né, de sexualidade. O voto que eu tinha feito, se é isso que você está citando, meu amor, de quando eu fui estudar, eu tinha vontade de, quando eu era mais novo, de ir para o seminário, ser padre, né, de entregar uma vida totalmente para Deus, né, ser uma vida somente para Deus. Mas, assim como diz essa passagem, né, é muito difícil o homem e a mulher conseguir viver longe da carne, das coisas da carne, da sexualidade, do contato homem-mulher, mulher-homem, né? E depois eu mudei esse meu conceito, né? Eu pensei, não é bom, como a Bíblia nos fala, também lá no início, não é bom que o homem esteja só, nos diz lá em Gênesis, né? Por isso Deus fez uma companheira para estar fazendo companhia a Adão naquela época.
E muitas das vezes é isso que acontece com homens solteiros, né? Procuram coisas da prostituição, coisas do mundo, bebedices, entorpecentes, né? Prostituição, e se alega muitas das vezes na prostituição, né, mano? Né? Então, a escolha dele, momentânea, né, a primeira escolha seria, né, ficar sozinho, se tornar um padre. E aí, no passar do tempo, quando ele refletiu acerca, né, daquilo que ele estava pensando, ele conseguiu entender que ele não foi chamado para ficar sozinho. Mas como ele mesmo disse, ele fez algumas escolhas, teve algumas ações, plantou algumas sementes que não foram tão boas. Assim como eu e você. Muitas vezes nós também fazemos isso. Mas quando nós não estamos sendo guiados por Deus, nós vamos fazer exatamente como ele disse. Escolher coisas ilícitas, escolher a prostituição, para colocar no lugar que está faltando, naquele tal do vazio. Quando na verdade esse vazio é o direcionamento de Deus. E muitas vezes a gente não sabe. E aí quando a gente abre os nossos olhos, às vezes já passou muitos anos. E o Senhor, Ele sempre diz para mim e para você, nunca é tarde. Nunca é tarde para a gente recomeçar. Quando Deus, Ele diz isso para mim, Ele diz isso para você, aí Ele vem no versículo 2, que como Ele disse, se você não consegue se conter, se case. Versículo 2, só para nos lembrar, nos diz assim, ó, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. Lembrando que a prostituição, ela também não é só para o lado masculino, também existe a prostituição, né? É menos visto, mas existe a prostituição para o lado feminino também, né? Com certeza. Pessoas que essa prostituição não é só na sexualidade, né? Nas coisas do mundo também, muitas das vezes. Na né? idolatria. Na idolatria, no pensamento, muitas das vezes, né? Porque muitas das vezes nós não pecamos por ação, pecamos por gestos, pensamentos, omissões, assim nos diz a Bíblia, né? Por isso que todos os dias a gente precisa pedir para Deus para nos perdoar. Porque mesmo sem a gente querer, mesmo sem a gente saber, até mesmo sem a gente ter a intenção, a gente peca. E nenhum de nós está isento disso. Eu, você, todos nós estamos dentro desses que pecam a todo tempo. Em pensamentos, em atos, em ações, muitas vezes até involuntariamente, ou seja, nós não queríamos, mas quando nós percebemos, aquilo já aconteceu. Então, quando eu e você nos reconhecemos como esse pecador, quando eu e você nos reconhecemos e entendemos que um mandamento, Deus, todos os 10 mandamentos, Deus, Ele deu para todos nós. Mas sempre há aquele mandamento específico que Ele vai dar para mim, o mandamento específico que Ele vai dar para ele e aquele que Ele vai dar para você. Eu gosto muito de pontuar que eu era viúva. E eu disse para Deus, eu não quero mais casar. Eu quero ficar viúva. Quero estar com os meus filhos, quero trabalhar. E dentro de mim, Deus falou, esse não é o seu desejo. Simplesmente você está machucada, você está ferida, você sofreu alguns danos que muitas vezes a união sem Cristo traz. Então, a partir do momento que Deus ele disse para mim que Ele tinha sim um plano para mim e que o plano dele estaria sim um novo casamento, eu relutei. E a partir daquele momento, daquela luta para não aceitar aquilo que Deus tinha, eu creio que Ele já estava em algum lugar preparando meu esposo para mim. E isso não quer dizer que agora tudo é um mar de rosas. Quando eu aceitei o que Deus tinha para mim, eu pontuei algumas coisas para Deus
em relação ao convívio. E ele disse para mim que sempre que eu e você acreditarmos no que ele está falando, ele vai cumprir. E o que ele disse para mim foi: a glória da segunda casa será melhor do que a da primeira. Quando eu tomei aquela decisão de não me casar novamente, eu não sabia, mas eu estava ferida, eu estava machucada, e muitas outras denominações que muitas mulheres passam. E aquilo faz com que a gente se feche para o plano de Deus, para o novo de Deus. E isso não acontece só comigo, isso com certeza aconteceu com o Bruno, isso com certeza já aconteceu com você. E para a gente evitar esses acontecimentos, é só iniciar cedo na presença de Deus, ouvindo, obedecendo, seguindo, e ainda assim cumprindo todos os mandamentos de Deus. Eu não fui isenta de sofrer, de dizer não para algo de Deus em algum momento e entender que o melhor de Deus, Ele que sabe, e não eu. Então, nós temos esse propósito de compartilhar um pouco, né, da nossa experiência para com Deus em primeiro lugar, para tomar atitudes, ações, segundo o que Deus diz para mim, o que Deus diz para você. Nesse primeiro, né, meu bem, nesse primeiro vídeo para casais que a gente está fazendo, eu queria, no dia de hoje, nessa oração de encerramento, que fosse focado aqueles lares que estão destruídos por maridos ou mulheres que têm problema com dependência química, alcoólica, né? Muitas das vezes sabemos que é o que está destruindo a maioria dos casamentos hoje em dia, é o alcoolismo, é a drogadição, né? Bem sabemos que são coisas que afetam o dia a dia de um relacionamento, o dia a dia de um casamento. Vamos fazer uma oração, amor, exclusiva para casais que dentro da sua casa nesse momento estão convivendo com pessoas que têm dependência química dentro de sua casa, sua esposa, e casamentos que estão sendo acabados, dilacerados, né, por causa das drogas. Faz a oração para nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome por essa oportunidade, Pai, de poder compartilhar um pouco da nossa experiência, um pouco da nossa vivência, até mesmo um pouco dos nossos traumas, que possamos abrir o entendimento, a mente, o coração de muitos casais, porque estão sendo vítimas do destruidor, que vem para roubar, para matar e para destruir. Mas ele só vai conseguir efetivar se os filhos do Senhor não estiverem atentos. Mas a todo tempo o Senhor vem nos alertando, abrindo nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, porque a nossa família é um projeto de Deus. E o projeto de Deus é perfeito, mas nós não somos. Então muitas vezes temos pessoas que são imperfeitas na nossa família. Oh, quão lindo e quão maravilhoso é se a nossa família fosse perfeita. Mas o Senhor, Ele diz que nós estamos sendo aperfeiçoados aqui nessa terra. E essa perfeição é eu entender, é nós entendermos juntos, como família, que há alguém ali que está limitado, que está dependendo das nossas orações, que está dependendo ou precisando de uma atenção. Oh Deus, nesse momento nós unimos a nossa fé. E a Tua palavra diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E eu creio, Pai, que o Senhor está aqui, se fazendo presente na nossa família, se fazendo presente nessa oração, derramando graça, misericórdia, paz e amor no lar, na casa, na família, onde antes havia tristeza, havia dor, havia decepção, agora haverá entendimento,
haverá compaixão, haverá amor, haverá recíproca. Se eu estivesse no lugar dele, será que eu gostaria de ser tratado assim? Se fosse comigo, essa maneira de falar, de tratar, de recepcionar, eu gostaria disso? Que possamos nos colocar no lugar daquele que está sofrendo, que possamos nos colocar no lugar daquele que está carente e não consegue dizer. Muitas vezes o orgulho não deixa, muitas vezes a arrogância não permite que fale uma simples palavra, me ajuda. Oh Deus, que possamos identificar esse pedido de socorro através dos atos, das ações, dos nossos familiares, porque como o Senhor nos ensina na palavra de Deus, aquele que não busca pelos seus, ele negou a sua fé, e ele é pior do que um incrédulo, e nós não queremos ser esse, Pai. Nós queremos ser aquele que luta, que busca, que ora, que se consagra, que apresenta todos os nossos familiares na presença do Senhor. E que através, Pai, desse louvor, dessa adoração que nós fizemos aqui em buscar a vontade do Senhor, em orar, seja liberado no mundo espiritual muitas bênçãos para todos os casais, para todas as famílias, para todos aqueles que estavam tendo dificuldades, que a facilidade venha estar dentro de cada um, lendo a palavra de Deus, ouvindo a vontade do Senhor, os planos do Senhor. Que possamos assim vencer, prosseguir e vencer todos os dias, Pai. Todas as dificuldades, todos os desentendimentos, todas as lutas, na Tua presença, hoje, amanhã e para sempre. No nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim damos término ao nosso primeiro vídeo para casais. Sempre lembrar de termos diálogos, né? Diálogo é importante num casamento. Eu e minha companheira estamos melhorando isso a cada dia, né? Mas para aqueles que já são casados há mais tempo, se conhecem melhor, deixe seu recado aí também, deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e vamos levar a palestra para casais adiante, no dia a dia de cada um. Amém? Que Deus abençoe cada um. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, né, deixe aí o seu testemunho, deixe aí o seu relato, porque é o nosso testemunho que vai ajudar outras pessoas a crescer. É o nosso testemunho que vai ajudar outras pessoas a se impulsionarem e se posicionarem na fé. E assim, nós vamos fazendo a obra de Deus. A obra de Deus nós fazemos dentro da nossa casa também. Ao sentar à mesa, nós estamos sim fazendo a obra de Deus, buscando pelos nossos com os nossos. E que Deus abençoe sua casa, sua vida, a sua família, em nome de Jesus.